comentar uma coisa que seguidamente passa, aquela história de a história vai julgar, né, etc. Tudo isso que está acontecendo no Brasil, Bolsonaro, etc. E é evidente que isso está errado. Eu sou um profissional da história e costumo dizer que a história, né, ela tem poder, repare na frase, a história tem poder de colocar as coisas no lugar. Mas reparem, primeiro ela tem poder de fazer isso, não necessariamente ela faça, porque há uma disputa também enquanto produção historiográfica a respeito do passado. O passado é refém de disputas políticas do presente. Né? Entretanto, a história, enquanto ciência, e eu estou entre aqueles que defendem que a história é sim ciência, ela tem os mecanismos para compreender o passado e explicar o que aconteceu no passado a partir de um viés estrutural com uma perspectiva da luta de classes, que para mim é a perspectiva mais relevante de leitura da história. Então a história tem o poder de fazer isso, não necessariamente ela faz. Tá? Então a história pode colocar as coisas no lugar no sentido de dar boas explicações verdadeiras ou com bastante proximidade do que a gente pode entender como verdade histórica, porque isso também é algo relativo. E a história tem poder de fazer isso. Tá? Ela pode fazer isso, de explicar o que aconteceu. Entretanto, a história não muda o futuro. E a história não julga ninguém. A história, no máximo, vai contar se os envolvidos no que ela está explicando foram julgados ou não. Mas ela não tem poder de fazer isso. Ela não tem poder nem mesmo de educar a sociedade. Porque a história que tem o poder de colocar as coisas no lugar é uma história produzida por historiadores, por cientistas da história. Os julgamentos, o futuro, isso depende dos embates políticos concretos do presente. Nesse sentido, a sociologia atua mais diretamente, porque ela procura compreender o presente, a ciência política procura compreender o presente. A história, inclusive, para poder colocar eventualmente as coisas no lugar, ela precisa de algum distanciamento histórico, algum tempo histórico para ver o que daqueles movimentos, de fato, foram mais significativos para a história. Por isso que a gente também não faz história do presente. Então vejam, quando a gente diz, olha, a história pode colocar as coisas no lugar, e eu sou daqueles que acredito que pode, e a gente tem que ajudar na disputa pela história, porque como eu disse aqui, se vocês entenderam, existe uma disputa de construção do imaginário histórico, e isso passa também pela produção historiográfica, ou seja, pela produção de pesquisas em história e pela condução dos debates a respeito dessas pesquisas históricas. Então é importante para a gente, né, ajudar a travar essa disputa política também envolvendo a história, para que as pessoas possam ser julgadas, porque a história em si não vai julgar ninguém, gente. Nem mesmo temos garantia que a história vai colocar as coisas no devido lugar. Nem mesmo temos garantia que a história vai construir narrativas efetivamente científicas. Tá aí o Brasil Paralelo para explicar mais com clareza o que eu estou querendo dizer. Então há uma disputa no presente da história. Mas a história tem potencial de colocar as coisas no lugar. Jamais de julgar, porque ninguém pode ser julgado pela história, né? Quem julga ou deixa de julgar somos nós que vamos ter que construir isso a partir das nossas lutas. E também não podemos esperar que existam ciclos históricos. Não, agora tá muito ruim, mas calma que vai melhorar. Calma o cacete, porra! Desculpa. Mas não. Sabe, hoje eu também tive uma interação lá com o Slow aqui, do Estevam Slow, né? Que ele falou lá do... não tem botão de ligar e desligar lá no Twitter, né? Nas torradeiras, sanduicheira, coisa assim. E eu propositalmente fiz a provocação. Isso é o capitalismo, né? Porque não é para ser eficiente, é para dar lucro. Aí ele questiona, não, mas se fosse assim, nada teria o botão, porque tudo seria a economia. Claro, né, gente? Eu fiz ali uma espécie de hipérbole e uma provocação
Que tem fundamento, porque na verdade é por isso, é redução de custos. Você não pode tirar o botão de desligar e ligar de uma televisão, porque você não vai estar tirando e botando a tomada de uma televisão. Agora, uma torradeira faz, até porque a torradeira tem um termostato, que é mais barato do que um interruptor. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque aí apareceu lá uma outra pessoa e diz assim, menos. E eu coloquei não, obrigado. Porque não é menos, é mais. Eu acho que em todo momento nós temos que salientar que a maior parte dos nossos problemas é ocasionada pelo capitalismo. Esse sistema contraditório, autodestrutivo, desigual, concentrador e que se baseia na exploração da força de trabalho. É tarefa geracional superar o capitalismo sob pena de extinção da nossa espécie. Então a gente tem que aproveitar todos os momentos para expor as contradições do capitalismo. Como, por exemplo, a tomada lá de uma sanduicheira que não tem botão de ligar e desligar. Não interessa se é isso. Todos os momentos. A gente sempre tem que buscar fazer mais.